Olá, a questão hoje é a seguinte: como se calcula a prescrição executória? Bom, a prescrição executória é o fato do Estado perder o poder de fazer com que o criminoso cumpra a pena que lhe foi imposta, ok? Então, prescrição executória. O Estado não vai mais poder fazer o criminoso cumprir a pena, ok? Que lhe foi imposta. Muito bem, como se calcula a prescrição executória? Primeiro, pega-se a pena concreta e enquadra na tabela do artigo 109. Então, o primeiro passo é esse. Pega a pena concreta e enquadra na tabela do artigo 109. E daí você vai ficar sabendo o prazo de prescrição. Então, imaginemos um crime de homicídio em que o réu foi condenado a 7 anos. Olhem para a tabela do artigo 109. 7 anos, a prescrição vai ser em 12 anos. Ok? Pode voltar. Então, o primeiro passo é esse. Lembrando que se o réu for reincidente, reconhecido na sentença, reincidente antecedente, que é aquela reincidência que já reconheceu na sentença, quando praticou o crime, né? Já era reincidente. Se for reincidente antecedente, o prazo de prescrição aumenta de 1/3. Então, 12 anos, mais 1/3 iria para 16 anos. Então, o primeiro passo é esse. Pega a pena concreta e joga na tabela do artigo 109. O segundo passo é o termo inicial. Vai contar a partir de quando? Termo inicial é a data do trânsito em julgado para a acusação. Quando transita em julgado para a acusação, que seria o Ministério Público ou o assistente de acusação, se houver, né? E na ação privada, o querelante. Então, essa data do trânsito em julgado para acusação. Transitou em julgado para acusação, está correndo a prescrição executória. É uma data importantíssima. E o terceiro passo, que é o momento da análise. Em que momento pode ser analisada? Só pode ser analisada quando transita em julgado para ambas as partes. Ok? Então, uma coisa é o termo inicial, que é quando começa a contar. Começa a contar do trânsito em julgado para acusação. Outra coisa é o momento da análise, é o momento que o juiz vai poder pegar o processo para analisar a prescrição executória. Só pode ser analisada quando transitar em julgado para ambas as partes. Porque quem analisa é o juiz da execução penal. Ok? Então imaginemos, transitou em julgado para acusação há 3 anos atrás. Então está correndo a prescrição executória. Mas só hoje transitou para o réu. Então, só hoje que vai poder ser analisada. Analisa quando transitar para ambas as partes, mas ao analisar, considera o termo inicial lá atrás, a data do trânsito em julgado para a acusação. Ok? Então, é assim que calcula a prescrição executória. Bom, se o réu foge, no caso de fuga do réu, a prescrição executória é calculada pelo restante da pena. Pega-se o restante da pena e joga na tabela do 109. E começa a contar da data da fuga. Então imaginemos, o réu cumpriu pena, fugiu quando faltavam 6 meses. Então prescrição em 3 anos. Pega-se o restante da pena e joga na tabela do 109. O termo inicial é a data da fuga. No caso de revogação de sursi ou livramento condicional, também calcula-se a prescrição executória pelo restante da pena. Pega-se o que resta da pena e joga na tabela do 109 para saber qual é o prazo de prescrição. Ok? Então imaginemos, restavam aí 8 meses. Então prescrição em 3 anos. E no caso de sursi ou livramento condicional, o termo inicial é a data do trânsito em julgado da decisão que revogou o sursi ou o livramento condicional. Ok? Vale lembrar também que para toda e qualquer prescrição, o prazo é reduzido na metade se for réu menor de 21 ou maior de 70 anos. Ok? Tá dada a dica aí sobre prescrição executória. Você que está estudando aí para magistratura, Ministério Público, nada de desânimo. Você tem toda a condição de ser aprovado. Acredite nisso. Acredite em você. Pois você é o construtor da sua história. Não permita que ninguém te jogue um balde de água fria, que ninguém te desanime. Sabe aquela música? Levante, erga a cabeça e dê a volta por cima. É isso. Se você caiu hoje, levante, erga a cabeça e dê a volta por cima.
A vida é assim. A vida é cheia de tropeços. Todo mundo tropeça na vida. Ok? A gente vive para isso. Tá? É assim que a gente aprende, é assim que a gente evolui. Com os tropeços, com os erros. São os erros que nos faz crescer. Ok? Então, nada de desânimo. Você tem toda a condição de ser aprovado. Bote isso na tua cabeça. Você tem um cérebro aí. Estude, siga em frente que você vai conseguir atingir o seu objetivo. O curso FMB visa facilitar a sua aprovação. Fazer uma viagem de avião a jato aí para você ser aprovado. Para você ser aprovado mais rápido do que você imagina. Para tanto, o curso ele fornece um material completo numa linguagem simples. Linguagem simples, você assiste a aula, você entende. Você lê nossas apostilas, você entende. Mas o conteúdo é amplo. Esse é o segredo. A linguagem é simples, mas o conteúdo é amplo. É essa a filosofia do curso. E a outra filosofia, a metodologia de estudo, o método revolucionário de desenvolvimento da memória espaçada. Como você vai desenvolver teu cérebro para armazenar conhecimento em longa escala. Daí você assista aquela minha palestra, Como Estudar para Concurso. Não deixe de assistir, porque ela vai mudar a sua vida. Tá? É um método, é uma técnica de memorização. Estudando no material de linguagem simples e aplicando essa técnica de memorização, você vai ter uma aprovação meteórica. Cuidado, tem material com linguagem prolixa, linguagem difícil e conteúdo raso. Não confundir a linguagem com o conteúdo. A linguagem pode ser simples e o conteúdo amplo. A linguagem pode ser difícil, prolixa e o conteúdo pequenininho. Ok? É isso, um forte abraço, bons estudos.